Salve, galera, cartoleiros e cartoleiras. Depois da data FIFA, graças a Deus, Paulo, estamos de volta. Rodada 34, Paulo, falta 5. E essa rodada, difícil de escalar, né, Paulo? A gente estava conversando. E aí, dessas rodadas é que a gente gosta. Colhe no vídeo, fica até o final, tem umas dicas interessantes. Tem times que você olha assim, não confio. Mas a gente tem umas dicas diferenciadas para você imitar. Se você está em segundo, terceiro ou quarto, ainda dá tempo. Confie na gente, você está vendo nossos times, a gente está imitando. Veja nossas dicas após a vinheta. Trazendo aqui os jogos dessa 34ª rodada, inicia quarta-feira, finaliza na quinta-feira. Depois de muito tempo, teremos uma rodada com jogos reduzidos, né? Tivemos aí uma sequência de umas 12 rodadas aí dos 10 jogos valendo por Cartola, e não será válido para essa rodada, né? O jogo de Botafogo e Sport não será válido para essa rodada, o jogo foi adiado, Botafogo seria favorito. Não será válido Red Bull Bragantino e Vitória, porque teve uma inversão. Esse jogo passou para a 37ª rodada. E Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro veio para essa rodada. Jogaram ontem, não valeu para o Cartola. RB Bragantino venceu por 2-0. E Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras também não vale para a rodada, porque Paulo, o Palmeiras pega a Vitória no jogo atrasado. Tá? Esse é o nosso campeonato bizarro, campeonato brasileiro, com rodada antecipada. Por isso que a gente vai ter só 7 jogos. É bizarro, jogo na data FIFA, Palmeiras com o time todo quebrado. Cara, é triste ver nosso futebol, mas vamos seguir e vamos jogar o cartão. A boa notícia, mediante a tantos jogos que não valerão para essa rodada, 6 times não entrarão em campo, para válido para o Cartola, é que a gente tem 3 jogos com a escalação e 3 jogos importantes. O Santos contra o Mirassol, que vai ser o time visado, todo o Santos contra o Mirassol também. Ali a gente tem já uma base dos times titulares, mas o Flamengo, por exemplo, vai ter muitos jogadores voltando da data FIFA. Vamos ter a escalação do Flamengo completa, então não vamos ser pegos surpreso com a escalação de Felipe Luiz. E o Grêmio também contra o Vasco, vamos ter essa escalação. São inclusive os 3 jogos da quarta-feira, são os 3 jogos que teremos a escalação. E aí, na quinta-feira, os 4 jogos que vai ter, a gente não vai ter a escalação, que é Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Clássico Paulista, e finaliza a rodada com Ceará e Internacional Santos Ceará, que vai aí para o jogo da vida, 50 mil pessoas no Castelão para ficar na Série A com a vez toda. Ganhando, vai ser um jogo realmente muito importante, porque ganhando faz os 45 pontos mágicos, né? Que crava a permanência dele na Série A. Importante. Contra o fraco Inter. Pena que o Ceará não é tão bom, né, Paulo? Para a gente confiar na escalação de alguns jogadores, mas a gente vai conversar sobre isso. Aí tem os favoritos pela casa de aposta, pessoal, né? Eu sempre, assim, vamos refazer aqui, eu sempre coloco por ordem os maiores favoritos. E o grande favorito é o Bahia. Veja, por que o Bahia? O Bahia é tão oscilante fora de casa, mas dentro de casa é um leão, para cutucar o Vitória, o rival. Contra o frágil Fortaleza, que encarou o ato do Galo, eu vi o jogo, empurrou. Foi mais no suor do que na técnica, e fez 3-3 com gols meio estranhos de Davidson. Eu não confio muito em Fortaleza, eu sou Bahia aí. Para ganhar, como também o Cruzeiro, apesar de jogar no Alfredo Jaconi, concordo com a casa de aposta. E o Flamengo, claro, favorito com o Fluminense, apesar do Fluminense estar bem arrumado. O jogo em vermelho, Paulo, é o Santos. O Mirassol não é respeitado, Paulo. Ninguém respeita o Mirassol. É incrível como a casa de aposta leva em conta a tradição. Claro, um bom momento do Santos, né? A torcida empurrando. Mas você concorda aí que o Santos ganha, Paulo? Não, eu acho que o Santos não tem uma porcentagem baixa, mas também não tão alta. Acho que se fosse 36, 35, 36, 34, empate técnico aí era o melhor para esse jogo aí, porque os dois times têm muito potencial na partida. No nosso entender, vocês vão ver no palpite que a gente gosta, é um jogo de ambas marcam e empate. Grêmio, um leve favoritismo, não é tanto como diz, por isso que eu botei amarelo, quanto o Vasco. Vasco é um time estranho, ele oscila muito, ele sente os gols, né, Paulo, na partida. O Fernando Diniz, ele tem realmente o esquema tático dele, mas sente o gol e o time não tem tanta alternativa com só os cruzamentos com o PH que nem joga. Tá aí o clássico, Corinthians e São Paulo. Vamos estar ao vivo, hein, Paulo? Primeiro Cartola Tático de Paulo. É um vídeo, Paulo, muito assistido, cara, Cartola Tático ao vivo. São os nossos maiores recordes de audiência. É o maior, foi o Palmeiras e
Não, Flamengo e Bahia, mais de 10 mil visualizações, é o nosso recorde de visualização, é um Cartola Tático ao vivo. Paulo vai estar, Corinthians, jogaço em São Paulo. Acho que é um jogo bem equilibrado. Para fechar, como a gente falou, Ceará favorito, sim, contra o Inter, frágil Inter, que seu técnico Ramon, né? Ramon Dias, né, Paulo? Ramon Dias. Não conseguiu arrumar. Eu acho que o Ceará ganha. O pena é que você confia no Pedro Raul? Vamos lá, vamos ver as análises. Acho que o Ceará também vai vencer esse jogo, e não só a gente fala isso, como a gente colocou nos palpites também, né? Ceará vencendo por 1-0. Curioso, Sandro, que aqui a gente não colocou nenhum empate. Não, o Santos. Só o Santos. Só o Santos. Mas os 3 jogos não valem, então de resto, irmão, tem vitórias nesse jogo. Os times vão vencer. É um jogo, como a gente falou, quando a gente fala que é uma rodada difícil, é porque é uma rodada bem equilibrada, né, Paulo? Não tem os grandes favoritos. Para a gente é bom, que aí entra a análise tática de Paulo e a gente vai esmiuçar qual jogo que Paulo vai trazer aí, que vocês vão querer apostar. E esse jogo vai ter a escalação, isso que é legal. Então, assim, para fechar, esses são os palpites, não vamos ficar repetindo. 2 saldos de gol, né, Paulo, que a gente acredita. Ceará é muito forte na marcação, difícil tomar gol. O Vitória não tomou gol contra o Inter, acredito que o Ceará, não tome. Bahia 2-0, mas com possibilidade de tomar gol, sim, porque Fortaleza tem um ataque bom, mas uma defesa frágil e não cria muito. Por isso que a gente acha um grande favoritismo do Bahia. Para fechar ali, o Cruzeiro ganhando o Juventude, sim. Apesar de ser o Pedro Giacone, mas tecnicamente falando, o time do Cruzeiro é anos-luz melhor que o Juventude. E nos clássicos, a gente colocou 2-1 para os favoritos, né? O Corinthians contra o São Paulo 2-1, mas pode para o lado do São Paulo também. E Flamengo e Fluminense 2-1. Uma informação: Zubel Dias está 100% de aproveitamento como mandante do Fluminense. Que loucura, né? Sensação que o Fluminense oscila toda hora e está invicto como mandante com o Zubel Dias. O Zubel Dias se mostra um técnico estrategista, né? Ele arma o time conforme o jogo e o Fluminense tem um bom elenco, então não é tão favorito quanto o Flamengo, mas a gente acha que o Flamengo ganha. Tá aí o jogo que a gente acredita, né, Paulo, que vai ter mais scout, jogo interessante. Fala aí por quê. Bom, aqui é a análise de Grêmio e Vasco, e porque eu acho que vai ser um jogo com muita possibilidade de gols. Trazendo aqui o Vasco, né, por exemplo, é um time que ataca muito a profundidade. E quem lembra lá atrás, quando o Grêmio enfrentou o Flamengo dentro de casa, eu falei, olha, olho no Luiz Araújo, no Arrascaeta e no Bruno Henrique, porque o Grêmio toma muita bola nas costas. É um time que sofre muito na profundidade. E a Arrascaeta fez gol aquele jogo, Luiz Araújo deu assistência, Bruno Henrique deu assistência, foi um jogaço do Flamengo, mas foi 2-1, não, 2-0, 3-0 contra o Grêmio lá. E até hoje o Grêmio ainda é um time que sofre muito com essa profundidade. Então o Vasco, que tem como a principal premissa o Nuno de um lado, Gomes do outro e Ryan por dentro, atacar essas costas, deve ter ali muito espaço para poder incomodar o Grêmio. Por isso que eu acho que a defesa do Grêmio vai ter saldo, porque pega ali 3 atacantes de 1 contra 1, de velocidade, vai desarmar, mas eu não sei se consegue segurar saldo de gol, porque o Vasco está desesperado. Diniz, sempre que tem tempo para trabalhar, ele volta melhor, então acho que o Vasco faz gol nesse jogo. E o Grêmio é um time que marca no 4-4-2 e, assim como o Fernando Diniz explora, o Grêmio também gosta desse entre linhas e gosta de acelerar esse jogo no último terço. E também é um problema do Vasco, né? O Diniz sempre é conhecido por ser um time que ataca muito bem, porém não se defende da mesma maneira. Então tá aí um jogo que deve ser movimentadíssimo nessa rodada e vale a pena a gente ficar de olho. Grêmio e Vasco, só que tem poucos jogos assim. Muito bem colocado, Paulo. A gente acredita. E aí você falou um detalhe especial nessa rodada, data FIFA. O futebol é analisado pelo momento, o momento atual dos times, a gente avalia o último jogo, os penúltimos, mas tem a data FIFA. Dá uma zerada e o time pode voltar com a outra carga, com algumas correções, né, Paulo? E erros, como o Paulo falou. Diniz pode corrigir alguns erros do Vasco. A gente acredita que o Grêmio faça gol, mas talvez nem vença. O Ryan pode fazer gol também. Por isso que está escalado aí, né, Paulo? Exatamente. E aqui trazendo o top 20 jogadores mais escalados, não tem surpresa do Caio Jorge ser o primeiro, né? Na verdade, o atacante mais confiável da rodada. Talvez seja ele. Olha que nem vive uma fase tão boa assim como já viveu no Brasileirão. Aí, seguido do Neymar, eu imaginei que o Neymar seria também mais escalado, porque não tem meia, né? A gente estava conversando sobre isso aqui no off, né, Sandro? Não tem Matheus Pereira, não tem Rascaeta, não tem ninguém para ver essa rodada.
Paulo, quando você olha isso, você vê, rapaz, a maioria sabe, eu sempre falo isso, a maioria não é burra. O cartoleiro sabe jogar, e esse tá bem coerente, né? Neymar, momento bom do Santos, não tem Meia, não tem Arrascaeta, não tem Matheus Pereira, é ele mesmo. Aí você vê o Carlos Vinícius que a gente comentou. Então, a gente vai pegar esses jogadores aí, pessoal, e a gente vai diferenciar. É isso aí. Tem alguns jogadores que eu já estou pensando aqui que não colocaram, e a gente falou muito. Quais são os piores times, né, Paulo, da rodada? Os times que provavelmente, ou quase certeza que vão perder, Inter e o Fortaleza. Então tem poucos jogadores do Bahia, claro, o Yuri José e o Jean Lucas, né? Mas faltou o nosso mito Juba, deixa eu ver, não tá aí, não sei se joga, acho que joga. E alguém do Ceará, Paulo, vamos descobrir um atacante bom. Claro, todo mundo vai de Pedro Raul, mas eu gosto do Galeano. O que você acha do Galeano? Galeano, boa opção. Galeano e Pedro Henrique são duas boas opções, eu gosto muito. Falando em jogadores para essa rodada, tá aí o nosso top 5 de cada posição. Top 5 mais difícil que eu fiz nesse ano, Luciano. Vou te dizer, foi o mais difícil que a gente fez, porque é complicado levantar assim, tantos nomes. Coloquei o Cássio do Cruzeiro, porque o Juventude está desesperado, né? Precisa vencer todos os jogos. Então, uma vez a coisa vai para cima e Cássio tem ido muito bem quando pega time. Tá muito bem o Cássio, né? Muito bem. Tem salvado o Cruzeiro. Rossi do Flamengo no clássico contra o Fluminense, que está muito bem também o Fluminense. Volpe do Grêmio, porque o Vasco vai para cima. E aí o Volpe pode também gerar ali umas 4, 5 defesas tranquilas. Pode tomar gol e fazer 5 pontos tranquilamente. Bruno Ferreira do Ceará. Olha o Ceará aí, já que a gente falou que o Inter, né, vai para cima, mas é um time bem limitado. E o Bruno Ferreira pode aí segurar o gol. Se segurar, se o Ceará não tomar gol, eu não tenho dúvida que o Bruno Ferreira faz 10 pontos. Não tenho dúvida, me cobre. Se ele não tomar gol, o Bruno Ferreira não faz menos de 10 pontos. Se for 1-0 mesmo, ele faz aí. Eu achei ótimo os goleiros. A gente aposta nisso, nos goleiros que vão ser desafiados, né? O da última da lista seria a Rossi aí, que eu acho que o Fluminense vai jogar ali na boa, indo só em alguns momentos, não vai se expor com o Flamengo, não. E ainda se fizer um gol, meu amigo, aí vai trancar a casinha, não vai nem chutar. Mas os outros 4 goleiros, excelente nome. Zagueiros, David Duarte do Bahia, única e exclusivamente pelo poder de fogo que ele tem, porque não é um zagueiro de muita média básica, mas na rodada com o Bahia dentro de casa, ele sempre tem um lance perigoso pro jogo. Meteu o gol na trave, faz gol. Perfeito. Quase toda rodada tem quase um gol dele. Ou gol, né? Léo Pereira do Flamengo também, contra o Fluminense. Eu coloquei o Vilhalba do Cruzeiro, sim, o Fabrício Bruno provavelmente por estar na data FIFA, ele vai voltar, né, no voo da Leila, né? Então pode ir pro jogo, já que ele não deve ter tanta minutagem assim nesse amistoso contra a Tunísia, então o Vilhalba pode ser uma boa opção. E aí eu coloquei 2 zagueiros que se enfrentam. Ferrarese do São Paulo, porque é média básica, vai fazer 4, 5, 6 pontos. E o Gustavo Henrique do Corinthians, outro que também tem um poder de fogo muito grande, né, Sandro? O Corinthians sempre é muito forte. O Gustavo Henrique é um dos zagueiros mais altos, né? Com todos esses aí, né, Paulo? Só o Ferrarese tem média básica. A verdade é essa. O resto, tudo, a gente confia no ataque. Villalba tem uma médiazinha básica, né? Eu vou corrigir. Ferrarese e Villalba. São bons zagueiros aí, os mais favoritos para mim. Laterais, o William e Kaique Bruno do Cruzeiro, unânime pela média básica. Esses aí você pode fechar o olho e colocar, porque os caras têm média básica monstra. Né? Verdade. Emerson Royal do Flamengo, outro que também entrega a média básica. Mateuzinho do Corinthians, outro de média básica. Excelentes nomes. Marlon do Grêmio, outro de média básica. Juba do Bahia, não entrega tanta média básica, mas é um atacante, né, Santos? Você sempre fala isso, né? Pode fazer boa assistência a qualquer momento. Ele tem as finalizações também, mas desarme muito pouco, porque pela parte física, né, ele é um jogador franzino, né? Ele realmente não desarma muito. Aí tem o Reinaldo Mirassol, e aí menção honrosa para um lateral do Ceará, eu gosto do Matheus Bahia, e aí, de repente, um Souza do Santos também, que tá jogando muito bem, né? O garoto do Santos, lateral esquerdo. Meias e atacantes na rodada. Meias, Neymar e Barreal, acho a dobra válida, né, Sandro, para essa rodada, cercar um pouco aí esse Santos, aqui não tem muito meias. Jean Lucas do Bahia, Alan Patrick do Inter pela bola parada, Romero do Cruzeiro pelos desarmes, Breno Bidot do Corinthians pelos desarmes, Lúcia Costa do Fluminense pela possibilidade. Se o Fluminense fizer gol, ele deve estar envolvido ali. Então, aí são... É difícil fazer gol no Flamengo, né, Paulo? De Alan Patrick para baixo é só aposta. Inclusive o último aí que eu vi no Ceará. Porque com dificuldade escalar meia essa rodada. Sabe por que é difícil? Eu estava olhando, Sandro.
tem muito mais volante do que meia. É muito volante, Burucutu do que meia. E os volantes que desarmam, o Bidon desarma, tá ótimo, às vezes finaliza. E o Sacha, né, do Fortaleza, também não vai jogar. O Pochettino tá vivendo uma má fase, realmente. Olha, a qualidade do meio aí tá ruim. Se tivesse um esquema com 2 meias, né, Paulo? Mas não existe esse esquema. Todo esquema que passa são 3 meias, né, Paulo? Ou 4. 3, 4, 4, 2, 5, 3, 2. Não existe 2 meias. Atacantes, Caio Jorge do Cruzeiro. Os 3 do Flamengo vai pro jogo, né? Lino, BH e Luiz Araújo. Sabe quem faz o gol, né? É difícil apostar no Flamengo. BH é o homem clássico, mas aí de repente Lino vai lá e decide. Aí Luiz Araújo, que não tá avisado, pode fazer gol, enfim, é difícil. Membes e Yuri Alberto do Corinthians. Carlos Vinícius do Grêmio, potencial muito forte essa rodada contra o Vasco, faz muito gol dentro de casa. William José do Bahia. O Ademir pode ser ali uma aposta, mas eu prefiro mais o William José. Luciano do São Paulo, outro homem clássico aqui, Sandro. Confesso que coloquei por ser homem clássico, tá? Ele faz muito gol contra o Corinthians. Não tá vivendo uma boa fase, mas... E aí, as 3 últimas apostas é essa. Luciano do São Paulo, Ryan do Vasco e o Guilherme do Santos. Esse aqui precisa... Outro que tá vendo a má fase, mas é o famoso chuta-chuta. Né? Tá bom, Paulo, é isso aí. É difícil, tá difícil escalar. Vamos pro campinho, né? Pra gente cometer o crime aí, fazer o time da mitada. Claro que a gente vai fechar esse time, pessoal, na live de quarta-feira. Colhe com a gente, né, Paulo? 3 ou 4 horas, Paulo? 3, né? 3 horas. 3 horas, quarta-feira. Beleza. Essa é a nossa base, né, pessoal? Não, eu ia falar, mas já está confirmando. O Carlos Vinícius é obrigação e cai o jogo. São 2 realmente atacantes que todo mundo tem que ter. Neymar. Eu não gosto, muita gente não gosta, mas é obrigação pela qualidade individual. E o time procura muito ele, né? Ele participa. Apesar do seu Mirassol, o Mirassol sempre tem o seu golzinho. Então, Neymar é obrigação. E a base aí com Kaique e Bruno. Realmente o técnico Rogério Ceni é o técnico que te destaca mais. Vamos lá, Paulo. Vamos começar do goleiro, Paulo. E aí de baixo para cima. Eu iria com o Cássio. Eu iria com o Cássio. Boa. Pela necessidade e assim. O Cruzeiro tem uma defesa boa. Como é que chama? O Cássio é um goleirão. Aí você pensa no Bahia. Eu não gosto tanto do Ronaldo, comparado a Cássio, né? Eu acho inferior. E a zaga do Bahia também é inferior do Cruzeiro. Então, Cruzeiro nela. O outro zagueiro, Paulo. E aí? Eu tenho uma opinião aí, vou ver se converge com a sua. Zagueiro bem difícil rodar para zagueiro. Eu iria de David Duarte, do Bahia. Para botar um do Bahia aí. A não ser que a gente bote Juba, né? Aí dobre. Aí fica meio pesado, já que a gente já dobrou ali o Cruzeiro. Aqui 2 zagueiros que potencial de gols, né? Isso. Esse é o objetivo. Né? E o Fortaleza toma muito gol, né? De cabeça. Laterais. E aí? Rapaz, lateral. Dessa vez eu não vou com o Juba. O Mateuzinho, né, do Corinthians, tem, né, dentro de casa. Ou o Matheus Bahia do Ceará. Rapaz, tem muita opção. É difícil. Tem o Marlon também. Deixa eu ver aqui como é que tá a média do Marlon. Marlon Mito, né, cara? Quem vai decidir são os desarmes. Vamos lá. 53, tá bom. Não, Marlon é mito demais. Olha, Mateuzinho. Ele não desarma muito, né? 55 e 27, quase a mesma coisa, né? Pela força do Corinthians e probabilidade de cruzamento e assistência, né? Eu vou com o Mateuzinho. Bom demais. Porque eu iria com o Juba, seria uma boa, mas dobrar o Bahia e ainda Rogério Ceni é demais, né? É demais. Bahia não está tão confiável assim. Só o Cruzeiro que triplicar, a gente nunca faz isso. Então, por aí comigo. Meia, né, Paulo? Essa agora que complicou. Jean Lucas é meia obrigação, Paulo, não tem jeito. Jean Lucas, potencial de gol também, né? O melhor meia do Bahia pro cartão é Jean Lucas. Eu queria botar um meia do Ceará, mas, cara, não gosto do Mugni. O que é que você acha? O Mugni não tá provável. Rapaz, infelizmente vamos ter que ir para a dobra do Santos. Ou Felipe Coutinho, mas o Coutinho joga fora de casa, Grêmio com a marcação forte, né?
Você prefere a dobra com o Barreal ou com o média básica, Zé Rafael? Boa pergunta. Acho que o Barreal tem potencial de gol, né? É isso, mas você colocou um ponto bom. Quem quer garantir ponto, não quer arriscar, estar ali na liderança, vai com o Zé Rafael. Barreal pode fazer 1,2. Ele não é jogador muito de média base. Ele é mais de ataque, assistência e gol. Zé Rafael não, vai entregar 5, né, Paulo? Com certeza. Vai entregar 5 pontos. E às vezes participa de gol, mas é mais difícil. Atacante, Tem um último. ataque que eu queria diferenciar, Paulo, como eu falei. O William José é meio obrigação, tá mais calado, mas quero botar um do Ceará, cara. Agora quem? Todo mundo vai de Pedro Raul. E aí? Tem Pedro Henrique, tem o Galeano. O Pedro Raul é pênalti, né? É. Vamos ver, ó. Rapaz, Número de finalizações de Galeano, 23. Vamos ver de Pedro Raul. Só para a gente comparar o XG, né, que fala, né? Finaliza muito mais, né? 52. É, você trampote, né? Tá perto do gol. É ele mesmo, né, Paulo? Não tem jeito. Aí você botar o Galeano é para diferenciar muito. Muita gente vai de Yuri. Assim, o Pedro Raul, galera, já é uma diferenciada. Porque todo mundo vai de Yuri Alberto. Yuri Alberto joga, Paulo? Não tá aí. Joga. Todo mundo vai de Yuri Alberto, né? Todo mundo gosta. Neoquímica é a cara dele. Não estão botando mais Memphis, né? Mas aí, para diferenciar um Pedro Raul, pode botar o Yuri Alberto. Ou o Galeano, eu gosto muito do Galeano. Algum outro atacante, Paulo, que você colocaria? Rapaz, tem o. Ó, o William José né? mais. O William José é mais caro que o Pedro Raul. Então, se botar Pedro Raul, não bota o William José no banco. Faz o inverso, Bota o William José e Pedro Raul. Tem o Ryan, mas eu acho que tem uma oportunidade baixa de fazer gol. Ele não fez gol no São Januário para fazer contra o Grêmio. Acho difícil. Tem o BH também, né? Você fala BH pode ser uma boa. BH do Flamengo pode ser uma boa também, né? Um clássico. Bruno Henrique, você diz BH. É. Ah, tá. Eu estou ouvindo PH. Rapaz, também Bahia. 4. E nossa diferenciada, pessoal, é puxar para o Bahia. E um pouco do Fortaleza, mas o Fortaleza não tem tanta opção. Para mim, são os maiores times com maior probabilidade, porque jogam contra o Inter e Fortaleza. 2 times muito fracos. Então, esse é o nosso time, pessoal. Vamos fechar, vamos pensar melhor ainda, né, Paulo, na live. Corre com a gente, curta o vídeo. Corre com a gente para ser sócio, pô. Próximo ano, você já entra com R$60, pega 5 rodadas faltantes e pega o ano inteiro com o preparatório dos estaduais. A gente vai fazer a análise dos jogos. Se fosse do Cartola. É um canal diferente, canal que analisa não de forma estatística, mas de uma forma... Tem um profissional de futebol que vive, respira e entende de tática e sabe qual a probabilidade dos jogos que vão dar certo ou não. Corre com a gente. 11 9 30 23 55 20. É a hora, cara. R$60. Não paga 2 cervejas, 3 cervejas. Corre com a gente, Paulo. Vamos mitar, hein? Vamos mitar, como o Sandro falou, venham com a gente também na nossa live, quarta-feira, 15 horas, para a gente fechar a rodada com chave de ouro em busca aí de mais mitadas, se Deus quiser fazer aí 100 pontos. Uma rodada dessa, 100 pontos, acho que vai ser o ouro. Quem fizer 100 pontos vai mitar o extremo. A gente está iniciando, estamos estudando. Amanhã não, depois de amanhã, então está no início ainda. Vamos avaliar melhor para a gente fechar esse time. Corre com a gente. Um abraço. Valeu.